Muito bem, estamos de volta. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio meu amigo advogado criminalista Bruno Calado. Você já sabe, né? Todas as terças-feiras aqui no quadro Penal News, ele vem trazendo assuntos, temas importantes, temas bem atuais, para poder levar esclarecimentos para você, telespectador, telespectadora, que me acompanha também pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, pelo canal da TV Mar no YouTube e também todas as outras ferramentas através das redes sociais que retransmitem nesse exato momento o programa TV Mar News. Vamos ao tema de hoje, então, o crime tentado e crime impossível. Bruno Calado, o que significa cada um desses institutos? Bom dia e parabéns pelo tema, Bruno. Videlan, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Inicio esse quadro parabenizando pela condução do debate. Opa, obrigado. Parabenizando toda a equipe da TV Mar. Muito obrigado. A Porlane, pelo pré e pós-debate, também é essencial. Incansável, né? Porlane. Foi um exemplo de debate. Ontem eu havia comentado até com o Fernando. A estrutura em si, a condução, a dinâmica, foi um debate muito diferenciado e que pôde esclarecer para os alagoanos que irão votar no próximo dia 2, né, esclarecer e tirar algumas dúvidas dos candidatos. Não foi aquele debate entre os candidatos que se digladiavam, né? Não foi um debate mais tranquilo e mais propositivo. Então, parabéns, ficam aqui minhas congratulações a todos os envolvidos. E eu trago esse tema, Videlan. Crime impossível e crime tentado, certo? Mas por que eu trouxe esse tema do nada? Não é tão somente um tecnicismo jogado ao ar para o telespectador. O telespectador diz, rapaz, eu não faço direito, eu não sou da área do direito. Sim. Então, para que eu quero ouvir sobre crime tentado e crime impossível? Mas todos esses temas que o quadro Penal News se preocupa em trazer, eles dizem menção a uma realidade que aconteceu de forma próxima, né? Ou de forma mais anterior, mas que está acontecendo consubstancialmente no dia a dia. Então, tivemos há pouco um atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, né? E que ela não veio a se ferir, né? O que chamamos de tentativa branca, porque não houve sequer sangue, né? Quando há sangue, ou tentativa vermelha ou tentativa cruenta, então ali foi uma tentativa branca, não houve nada, não houve qualquer tipo de lesão sofrida por parte dela, a não ser a tentativa própria, né, do crime de homicídio. Então eu trago aí essa diferença, porque uns falam, a defesa com certeza vai suscitar a tese de crime impossível, mas aí o Ministério Público vai pedir o crime tentado. E o que é o crime tentado e o crime impossível? Veja bem, Videlan, eles são muito parecidos. O crime tentado, ele é todo crime que não atinge a consumação. Por exemplo, o homicídio tentado é quando o agente vai lá para matar, mas por condições alheias à sua vontade, ou seja, ele queria, mas não pôde dar continuidade àquele crime. Então, por condições alheias à sua vontade, o crime não atinge a consumação, que foi o que aconteceu com a vice-presidente e comentaremos mais à frente. Certo? Então, eu quero, mas não posso. É o crime tentado. Eu quero matar, eu quero roubar, mas não posso por alguma situação. De repente, eu estou ali para roubar você, Videlan, que está ali transitando na orla marítima, fazendo sua caminhada. Eu quero roubar, mas quando eu vou para o ato executório de subtrair a coisa móvel mediante uma violência ou grave ameaça, uma viatura vai passando e aí eu desisto, né? Prontamente. Eu queria dar continuidade, mas não posso porque os policiais impediram, né? Então o crime tentado ele funciona dessa maneira, diferentemente do crime impossível. O crime impossível ele deixa de acontecer por dois motivos: ou a impossibilidade do meio, certo? Ou impossibilidade absoluta do meio, ou a absoluta impropriedade do objeto. Mas o que é meio e o que é objeto? Meio é todo o artefato, todo o objeto utilizado, certo? Para atingir a execução do crime, ou seja, toda a arma. A arma usada, uma arma branca, um revólver, uma pistola, certo? Um martelo, uma enxada. O meio é isso, é a arma, é um instrumento utilizado. Enquanto o objeto é o que você quer atingir. Por exemplo, no homicídio o objeto é o corpo humano, certo? No roubo, o objeto é a propriedade, é aquele celular, é aquela carteira. Sim. Então, o objeto é justamente o que você quer atingir com aquele crime, com aquela intenção. Então, pela impossibilidade do meio, certo? Ou pela absoluta impropriedade do objeto, o que é isso? Do meio, vamos dar um exemplo. Você quer matar alguém com uma pistola de sabão, aquelas pistolinhas de criança de sabão. Né? Isso é uma impossibilidade absoluta, uma impropriedade absoluta do meio. Você não consegue matar alguém com uma pistolinha de sabão.
certo? Com um simulacro, que a gente chama, que é aquela arma de brinquedo. Era o que eu ia te perguntar, o simulacro. O simulacro, por exemplo, ele se encaixa exatamente nesse instituto que você está colocando, O né? simulacro se encaixa nesse instituto. No crime de homicídio, por exemplo, porque você não consegue atingir a consumação do homicídio, Sim. certo? Com o simulacro. Mas no roubo a gente consegue. No roubo a gente apresenta o simulacro ali e ele atende às funções do roubo, que é você apresentar uma violência ou uma grave ameaça, por exemplo. Certo? Mas no homicídio, o simulacro, ele caracteriza um crime impossível. Porque você não vai conseguir atingir uma consumação, certo? Matar alguém com um simulacro, com uma arma de plástico ali de brinquedo, certo? E a impropriedade absoluta do objeto. O que é isso? A impropriedade do objeto, Idalan? Você atirar num cadáver. Você atirar num cadáver. O cadáver já está ali, sem vida, obviamente. Né? Então, você atirar no cadáver, você não atingiria a consumação do crime de homicídio, porque o cadáver já havia, né, já havia atingido o resultado morte. Então, é a absoluta impropriedade do meio, que é o objeto utilizado, e do objeto, não, do instrumento utilizado, desculpe, e do objeto, que é o que se almeja com aquele crime. Entendeu? Então, certo. O crime tentado e o crime impossível se diferencia dessa maneira. Agora vamos falar, inclusive, das características, né? Quais as semelhanças e diferenças entre essas modalidades, Bruno? Você já citou alguns exemplos. Isso. Mas vamos lá. No caso, necessariamente, da vice-presidente da Argentina, ali, para efeito jurídico, já fica caracterizado para uma condição penal, uma tentativa mesmo, na verdade, fica consumado o fato dele que ele queria, na verdade, provocar aquela situação em colocar uma arma praticamente no rosto da vice-presidente da Argentina e mesmo não tendo deflagrado, por exemplo, os tiros naquele momento, fica caracterizado uma tentativa, por exemplo, de assassinato? Veja bem, Zé, é uma ótima pergunta. Quais as semelhanças e diferenças principais? Já abordei aqui nos próprios conceitos, mas veja, semelhança, nós temos 3 elementos: dolo, execução e consumação. Certo? Nesses 3 elementos, há semelhanças entre o crime tentado e o crime impossível. De que forma? Dolo. Por que dolo? Porque você está com aquela intenção. Nos dois você tem o dolo, você quer cometer o crime, você tem a intenção de cometer aquele delito. Certo? Execução. Você tem que adentrar na fase de execução. O que é a fase de execução? Existe no direito processual penal, no direito penal, nesse estudo todo, nessa conjuntura, o que chamam de intercrimes, que são as fases do crime. Certo. Então, existe aquela fase de cogitação, quando você vai idealizando. Sim. Existe a fase de preparação, quando você vai municiar a sua arma. E existe a fase de execução, que é quando você vai lá para, de fato, executar, né, aquela ação. E existe a fase de consumação também, que é quando você atinge o resultado. Certo? Então, nas duas modalidades, nesses 2 institutos, temos essas semelhanças. O dolo, que você tem à vontade, a execução, que você adentra, certo? E a consumação, que você quer o resultado, certo? Mas tem uma diferença crucial, um fator crucial que diferencia o crime tentado para o crime impossível, que é a possibilidade de acontecer. No crime tentado, existe a possibilidade. Você está com aquela arma, você está com munições dentro da arma, certo? Mas por alguma falta de logística ali, no caso da vice-presidente, vamos falar, certo? Que foi a falta de engatilhamento, você não deu o golpe na pistola para lançar a munição na cápsula, sim, certo? Então, por falta de algum tecnicismo ou de algum meio que impeça, por exemplo, aquela famosa expressão, quando a arma quebra coco, né? Quando o revólver quebra coco, você puxa o gatilho e não sai nada da munição. Isso é um crime tentado. A bala estava ali, a cápsula estava ali, né? Mas não, por condições alheias à vontade do agente, ela não saiu. Já no crime impossível, há, como a intitulação sugere, a impossibilidade. Não existia ali, por exemplo, munição. Você vai com a arma sem munição alguma. Aí, nesse caso, se caracteriza em qual instituto? Se tiver, por exemplo, com a arma, mas sem munição, Bruno. Sem munição, caracteriza-se o crime impossível. Não haveria como existir o crime sem uma munição ali dentro. Certo? Não tem como você atirar, sair só o vento na cápsula e matar alguém. Sim. Entendeu? Então, caracterizar-se-á o crime impossível. Entendo. Certo? A diferença crucial é a possibilidade de acontecer aquele crime. Entendo. Certo? Entendo. Então, vejamos, por último, Viderlan, aplicando essas teorias no caso da vice-presidente. O que temos de informações propedêuticas, informações iniciais, informações introdutórias, é que a Polícia Federal, investigando o meio, qual é o meio? O instrumento utilizado, sim, para o crime, a pistola,
disse que haviam cápsulas ali dentro, haviam balas, munições. Aí já derruba uma condição. Já derruba a condição de crime impossível. Havia munição ali dentro. Mas aí, por amadorismo do criminoso, e graças a Deus foi um amadorismo do criminoso, ele não deu o golpe na pistola, a ponto de engatilhar a arma, para que saísse o projétil, né? Então, por condições alheias à vontade do agente, ele queria ali matar a vice-presidente, certo? Adentrou nos atos executórios, porque apresentou a arma, apontou a arma, certo? Mas por condições alheias à sua vontade, aquele projétil não saiu da pistola, né? Para a sorte da vice-presidente, não é verdade? Então, afaste a tese de crime impossível. Não há que se falar em crime impossível. Sim. Ele quis matar a vice-presidente, ele tinha meio suficiente para matar a vice-presidente. Qual era o objeto daquele crime? A vice-presidente estava viva, estava ali com vida. Então, o corpo dela. Então, haveria a possibilidade de se consumar um crime de homicídio. Então, ali um crime tentado e não um crime impossível. Agora, nas esferas jurídicas e pelo que preconiza a lei do país, Bruno, qual é a pena para essas duas modalidades, para esses institutos, por exemplo, que você citou, de crime tentado e crime impossível? Quais são as penas? Veja bem, Videlan, depende do crime que vai ser praticado, né? O crime tentado não é um crime por si só, nem o crime impossível também é um crime por si só. São institutos aplicados ao crime que deseja cometê-lo. Por exemplo, eu dei exemplo aqui de homicídio, dei o exemplo de roubo. Então, no crime tentado, por exemplo, tem uma fração imposta pelo artigo 14 do Código Penal, certo? De desconto. É um desconto promocional na pena daquele crime. Vamos taxar assim. Você, quando não atinge a consumação, mas o crime é tentado, você tem uma pena reduzida, certo? Já no crime impossível, a defesa, claro, vai pleitear, vai pugnar pela atipicidade, ou seja, pela não existência do crime. Não teve crime ali. O crime é impossível, o crime era impossível. Não teve crime ali. Então, a gente afasta, né, o conceito de crime, uma vez que é fato típico, ilícito e culpável. Então, havendo a atipicidade, que é a falta do primeiro elemento, né, com o crime impossível, afasta-se, portanto, o crime. Já no crime tentado, há uma redução da pena. Então, a diferença é basicamente essa. Muito bem, Bruno Calado aqui com o quadro Penal News. Eu quero agradecer, Bruno, mais uma vez sua participação, mas não quero que você vá se despedindo não, tá? Quero te convidar para acompanhar a chegada dos candidatos no debate que a TV Mar ontem realizou, né, o terceiro debate, né, ao longo desses 20 anos de história, que nós acompanhamos aqui também, né, pelo canal da TV Mar no YouTube e com uma ampla transmissão, né, Rede Gazeta de Rádios, Gazeta Pão de Açúcar, Gazeta Arapiraca, Portal Gazeta Web, ou seja, uma convergência absoluta. Então vou fazer o convite, viu, Bruno, para que você também possa acompanhar o trabalho da nossa Porlane Santos, que circulou pelos bastidores do debate a chegada dos candidatos. Vamos conferir? Vamos embora. Olha só, a gente interrompe um pouco novamente a programação aqui da TV Mar para mostrar para vocês os bastidores, só que esses bastidores é do lado de fora do estúdio, onde vai acontecer dentro de instantes o primeiro debate para a TV realizado aqui no estado de Alagoas com os candidatos a governo de Alagoas, certo? Olha só, aqui do lado de fora já uma grande concentração de todos, né, de todas as torcidas organizadas, digamos assim, dos candidatos que devem fazer parte desse debate hoje. Logo mais às 8 horas, então, a TV Mar aí prestando esse importante serviço, né, para a democracia aqui do nosso estado, dando a oportunidade para que você, nosso telespectador que nos assiste nesse momento, possa escolher, fazer a tua escolha para o nosso governador, então, de forma consciente, a partir das propostas que serão apresentadas durante o debate da noite de hoje, tá bom? E a gente vai lembrando, né, que esse ano também a TV Mar está comemorando 2 décadas de história no cenário da comunicação aqui em Alagoas e está aí com muito orgulho cumprindo mais uma vez o seu compromisso com toda a sociedade. E a gente vê, né, essa grande movimentação, muita animação aqui por parte dessas torcidas organizadas que já se encontram nesse momento lá dentro do estúdio. As coisas estão calmas, a gente aguardando ainda a chegada dos candidatos, mas por aqui as torcidas organizadas já estão assim, viu? A todo vapor, muito animadas. E a gente vale ressaltar também que por conta do debate, de toda essa animação, tem trânsito, gente. Então, se vocês de repente precisam passar por aqui na noite de hoje, o debate que está sendo realizado aqui na Staff Vídeo Produções, que fica localizado aqui próximo à Rotary, cuidado porque o trânsito está intenso bastante, né, por
conta dessa situação do debate que acontece na noite de hoje. Dentro de instantes, é claro, a TV Mar aguarda você, então, para esse show da democracia que está sendo realizado com muito orgulho aqui pela TV Mar. É a TV Mar, claro, nas eleições 2022. Candidato, qual a importância de um debate, né, esse primeiro debate para uma TV sendo realizado pela TV Mar, a importância de um debate na formação da opinião do eleitor? Bom, em primeiro lugar, parabéns a todos os que fazem a TV Mar por essa iniciativa. Extremamente importante para que nós prossigamos no debate das principais questões que afligem a população alagoana e as propostas que cada um tem para enfrentá-las. Qual é a expectativa para o debate de hoje? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. A gente conversa agora com Cícero Albuquerque. Candidato, qual a importância de um debate como esse para a formação da opinião do eleitor? É importante porque ajuda a esclarecer a população, ajuda a colocar as propostas e ajuda inclusive a esclarecer quem é cada candidato, né? É importante demais que a gente possa discutir, que a gente possa trocar ideias e que o povo possa amadurecer sua experiência e seu entendimento sobre quem é quem. E qual a expectativa, então, para o debate de hoje? Boa, penso que o debate vai ser tranquilo e penso que o debate vai ser propositivo. Eu venho para trazer propostas. A gente está aqui com o candidato Rui Palmeira, chegando agora nesse momento para o primeiro debate para uma TV, né, que acontece aqui, é o debate da TV Mar. Queria saber qual a expectativa para o debate de hoje, candidato. Olha, um momento muito importante de apresentar a nossa história, as nossas propostas para o povo de Alagoas. Oportunidade que desde já agradeço à TV Mar. Já participei de debates na TV Mar para prefeito de Maceió em 2016 e é uma grande oportunidade para todos se apresentarem à população alagoana. Pois a gente vê aí uma expectativa muito grande, né? Porque afinal de contas é a partir do debate mesmo que o eleitor vai formando cada vez mais a sua opinião? É muito importante a população acompanhar os debates, porque no debate não tem produto de marketing, é o candidato falando diretamente com o eleitor que está ali acompanhando ao vivo. Então é a melhor oportunidade para você avaliar, para você eleitor avaliar quem tem história, quem tem ficha limpa e quem está preparado para ser o próximo governador de Alagoas. A gente conversa agora com o candidato Luciano Almeida, chegando agora nesse momento. Qual a expectativa para o debate de hoje, candidato? A expectativa, como sempre, é a melhor possível. Um momento único de discutirmos Alagoas com propostas, com urbanidade e que saiamos daqui com o eleitor mais consciente do seu voto. A importância que o senhor enxerga, então, de um debate ser realizado nesse período de eleição? Como eu disse antes, é importante demais, né? Porque são esses debates que proporcionam ao eleitor conhecer melhor as propostas e o perfil de cada candidato. Muito bem, aí você acompanhou a chegada dos 4 candidatos, né? A ideia da TV Mar durante o processo que foi todo elaborado, pensado, era receber pelo menos 6 candidatos, dos 7 que participam, né, realmente nessa campanha que já estamos acompanhando para o governo de Alagoas, mas 2 candidatos desistiram, lamentavelmente, de participar do debate. E aí preferiram cumprir suas agendas. Então, Rui Palmeira, Fernando Collor, Luciano Almeida e Cícero Albuquerque, os 4 candidatos participaram do debate ontem da TV Mar, que nós vamos ainda continuar trazendo muitos detalhes na sequência do programa TV Mar News. Mas, ao lado do Bruno Calado, nós vamos agora a um rápido intervalo. Um abraço, Bruno, para você. Até terça-feira. Até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Um abraço, então. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais notícias, ainda hoje no programa TV Mar News.